Fala galera, vamos falar hoje de quais são as melhores empresas para se investir pensando em dividendos. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês que para que eu faça uma recomendação de compra de ação para você, eu precisaria ser devidamente regulamentada e autorizada pela CVM. E essa autorização eu não tenho. Então, o que eu posso fazer é compartilhar com você qual é o racional utilizado para a escolha dessas empresas, tá? Então, basicamente, gente, quando a gente vai montar uma posição pensando em ações, principalmente para quem está começando, você tem que ter uma estrutura que te permita dormir tranquilo. Então, como que você dorme tranquilo investindo em ações sabendo que é renda variável, sabendo que o valor dessas empresas, a cotação desses papéis oscilam para cima e para baixo? Basicamente, você precisa montar uma posição que te traga certa tranquilidade. E você consegue ter essa tranquilidade se atrelando a empresas que, independente do cenário, ela mostra um comportamento resiliente, mostra um comportamento seguro. Uma empresa que num cenário de pandemia, uma empresa que num ano eleitoral, uma empresa que num cenário de guerra, uma empresa que num cenário... N cenários que podem acontecer pensando de uma forma macro no mundo, ela é menos atingidas, são as empresas que basicamente de cunho de sobrevivência. Então, empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de telefonia, bancos, seguros, são aqueles negócios que, independente de você estar ou não utilizando, você vai chegar na sua casa e o boleto vai estar lá para você pagar. Então, hoje a gente é extremamente dependente de tecnologia e para que a tecnologia funcione, para que a tecnologia exista, a gente precisa de energia. Dentro do setor de energia, existem vários subsetores, que são os setores de distribuição, o setor de transmissão, o setor de comercialização. E para cada um desses setores, existem empresas dedicadas que cuidam para que esse negócio aconteça. Então, na hora de escolher empresas para investir, procure olhar para essas empresas. E se eu puder te dar um conselho, eu ficaria basicamente em bancos, energia e seguros. Se você, para que está começando, escolher pelo menos uma empresa de cada setor, você já vai estar começando bem, tá? Dentro os bancos, independente do cenário, um banco quebrar, um banco fechar, ele basicamente diz tudo sobre a economia do seu país. Então, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, principalmente quando você tem um banco listado, um banco que movimenta a sua economia de forma forte, um banco reconhecido, um banco grande. Então, quando eu falo de banco, eu falo de bancões. Hoje no Brasil a gente tem diversos bancões, né, que são ali conhecidos de uma forma geral. A gente tem o Santander, a gente tem o Bradesco, a gente tem o Itaú. Então, assim, olhe para esses bancos, estude um pouco dos resultados, aproveite que agora, nessa época que eu tô gravando esse vídeo, estão saindo resultados de algumas empresas, analise esses resultados, entende se aquele resultado tá atraente para você, estabelece um preço de compra e faça essas compras de forma recorrente, mensalmente, pouco. Esse vídeo eu tô gravando aqui pensando numa pessoa que quer iniciar seus investimentos em ações, mas eu tô assumindo que você já tem bem definido que a sua reserva de emergência ela precisa existir. Então, a efeito de exemplo, vamos utilizar aqui uma pessoa que vai fazer um investimento inicial de R$2.000. Essa pessoa tem esses R$2.000 e ponto. Ela não tem outro valor investido, ela não tem uma reserva de emergência consolidada. Obviamente, eu não destinaria esse valor para a Bolsa de Valores. Por quê? Porque a posição que você está formando dentro da Bolsa é uma posição olhando para longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, gente, a gente fala de 20, 25, 30 anos. Então, é basicamente um dinheiro que só vai. Durante esse período, você vai estar montando a sua posição. Não existe fórmula mágica, infelizmente eu tenho que dar essa notícia para vocês. Vocês não vão enricar da noite para o dia, é um trabalho árduo, as empresas elas ali remuneram seus acionistas
10 centavos por ação, 20, 30, R$ 1 por ação. Se você tem 3 ações e a empresa pagar R$ 1 por ação, você vai ganhar R$ 3 por ano com aquela empresa. Um exemplo, se você tiver essas 3 ações apenas. Então, assim, é um trabalho difícil, mas que quando você olha para a sua quantidade de ação e você tem um objetivo de aumentar essa quantidade de ação, quando você olha para 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 100, seja basicamente mais que triplica esse valor muitas vezes, o potencial de crescimento de uma carteira é surreal. E todas as empresas que você investe, ela distribui esse lucro e esse lucro volta para você como acionista e durante muito tempo você vai pegar esse retorno que ela te entregou e reinvestir na própria empresa ou em outra empresa que tiver mais descontado. Então, dentro da filosofia de investimento em ação, a gente procura sempre ter uma estratégia de que investir em bons papéis a bons preços. Não é a qualquer custo, não é de qualquer forma. A ideia é que todo mês você faça esse movimento para que você crie o hábito de investir, mas que antes de você fazer isso, você tenha bem estabelecido a sua reserva de emergência, como a gente estava falando anteriormente. Então, no exemplo dos R$ 2.000, se, por exemplo, você fala, não, mas eu quero de qualquer jeito começar a investir em ações, e você não tem nenhum valor investido, coloque 1.900 na sua reserva de emergência e comece com apenas R$ 100 na sua carteira de ações, para você sentir como funciona o mercado. Porque se você olhar para valorização, você pode comprar uma ação por R$ 5 e dali 2 dias essa ação tá valendo 3. Ou seja, você vai ver aquele valor que você aplicou derretendo. Só que o nosso foco como acionista de dividendo não é ficar caçando valorização, não é em busca de rentabilidade, a gente está em busca de renda passiva. E a tendência é que o valor alocado, né, a variação do ativo, ela aconteça no decorrer do período, mas que de uma forma geral ela sempre ande para cima, mas que os dividendos, a renda passiva gerada, ela seja contínua. Então você tem que ter a mentalidade de que quanto mais papéis você tiver, quanto mais ações você tiver, quando eu falo papéis eu estou falando de quantidade de ação, maior o dividendo recebido, porque o dividendo recebido, ele é calculado por quantidade possuída e não por valor aplicado. Então você precisa ter isso em mente. O seu foco é em aumentar a sua posição em quantidade de ações. Claro que o ideal é que você tenha um preço para compra. O preço importa. Se uma ação que você vai comprar tá R$ 30 e de repente ela passa a custar 60, isso significa que ela tá com preço muito esticado. Você tem que entender se isso faz sentido ou não. Por exemplo, na dinâmica do AGF que a gente utiliza hoje, eles estabelecem um mínimo de dividend yield, que é o retorno ali em dividendo por ação, de 6%. O estudo que eles fazem é basicamente calcular os últimos 6 anos de pagamento de dividendo dessa empresa e calcular ali o quanto que é o equivalente a 6% daquilo. As empresas que ficam acima desse valor, elas estão aptas para investir. O que isso significa? Que aquele papel vai te dar de retorno no mínimo 6%. E aí você de repente pode estar pensando, mas por que eu vou investir em ação me pagando 6% se eu posso investir em renda fixa me dando 15%? Gente, a renda fixa ela não é um vilão, mas ela serve para você utilizá-la e não usufruir e não construir patrimônio. Se você consultar a lista da Forbes, você vai perceber que nenhum dos bilionários lá citados, eles são bilionários porque eles são investidores de renda fixa. E vou dizer mais, nem de fundo imobiliário, mas isso é assunto para um outro vídeo. Todos eles são investidores de ações e são empresários. Então, quando você compra ação, basicamente a mentalidade que você exerce, a mentalidade que você começa a praticar é a mentalidade de empreendedor. Você passa a ser um pequeno dono de um grande negócio. É melhor você ter uma pequena lojinha de bairro ou você ser acionista de um grande banco. Então a ideia, gente, é essa. Tenha basicamente em mente que a sua quantidade de ação possuída ao longo do tempo ela precisa aumentar e à medida que essa quantidade aumenta, o seu retorno em renda também aumentará. Acho que para esse vídeo deu uma ótima introdução, a gente pode continuar num próximo, a gente se vê. Um beijo, tchau!